Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem tá falando é o Marcos Eduardo, eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. Vamos que vamos. E nesse episódio a gente vai falar, né, sobre o que tá na boca do povo, né? O que tá na boca do povo, né? O que tá na boca do povo, talvez você possa estar pensando, né? A gente vai estar falando sobre LTV. Eita, né? nós, hein? É uma, né, talvez você saiba, sigla. não saiba, a gente vai estar falando sobre o que é isso aqui. Eu sou adepto do LTV. Você é do... Sou adepto. Depois a gente... Pra trazer contexto... Negócio, minha senhora, o que a senhora acha do seu filho envolvido com a LTV? É interessante, é interessante. O seu filho tá envolvido com a LTV, o que, tá que a senhora faria? Tá mexendo com esse negócio de LTV. É, isso aí, seu filho tá mexendo com a LTV aí, o que a senhora acha disso? Mas muito bom, né? Vamos falar sobre isso, né? E já para começar, eu quero já te perguntar, né? Eu queria que você falasse, né? O que é, né? Falar um pouco do conceito, e aí a gente vai dando continuidade a esse bate-papo hoje. Cara, LTV é o tempo de vida do cliente, né? A melhor pessoa para falar sobre a fórmula do LTV é você, senhor Marcos Eduardo, que mexe com esse negócio de LTV há bastante tempo, inclusive. Sim. Né? E o LTV é uma métrica que mede o tempo que o cliente, né, o tempo de vida do cliente com o negócio. Né? E tem vários jeitos de se olhar e tudo mais. Né? A ideia aqui não seria entrar nessa parte técnica específica de cálculo, mas... trazer o conceito e fazer com que a pessoa de fato tenha, né, um produto ou um serviço que proporcione essa continuidade. Tá, né? mas falando de cálculo, Marcos Eduardo, como é que se calcula um LTV quando você olha o projeto? Tá. Aí nesse caso a gente vai precisar identificar o churn, né? Então tem uma métrica específica, depois eu vou pedir para o editor estar colocando na tela, mas tem uma métricazinha que pelo churn a gente consegue identificar o quanto essa pessoa, né, fica com a gente, tá? Parando o vídeo rapidinho só para explicar essa fórmula, tá? A fórmula é basicamente o seguinte, né? A gente divide o churn por 1, né, e multiplica por 100, tá? Eu separei 3 exemplos aqui para poder estar mostrando para vocês. Primeiro exemplo é a gente tendo um churn mensal de 10%, né? Se a gente tem um churn mensal de 10%, quanto tempo, em média, esse assinante fica com a gente? Então, a gente pega 1 dividido por 10 vezes 100. No caso ali, esse cliente ficaria, em média, 10 meses, né, pagando essa mensalidade, tá? No segundo exemplo, né, eu coloquei um churn baixo, né, no caso 4%. O exemplo seria 1 dividido por 4 vezes 100, tá? No caso, esse cliente ficaria em média de 25 meses pagando, né, a sua assinatura. E no terceiro exemplo, eu coloquei um churn de 23%, tá? E aí, no caso, seria 1 dividido por 23 vezes 100. Né? Nesse caso, o cliente ficaria um pouco mais de 4 meses pagando a sua assinatura. Mas trazendo esse conceito, né, de sair de uma perspectiva de uma transação pontual, né, que é o que a gente chama de venda única, a pessoa ali foi, toma aqui o dinheiro, me dá aqui o meu produto, né, e tá tudo bem para esse tipo de formato, é um formato que, né, acontece e, né, tem muitos produtos assim, mas trazendo esse conceito de, poxa, poder trazer uma continuidade, poder fazer com que essa pessoa continue comigo por muito mais tempo. Acho que essa é a essência para esse episódio hoje, né? E aí, talvez, mostrar um pouco dessa importância, né? Acho que talvez é só perguntar com o Nel, quanto tempo você, por exemplo, já tem uma assinatura da Netflix, né? Bastante tempo. Eu acho que eu tenho pelo menos uns 5 ou 6 anos que eu pago a Netflix, né? E acredito que vou continuar por muito mais tempo, enquanto eles continuarem, né, prestando aí um bom serviço e trazendo aí bastante novidade, né? Então, isso acho que pode ser um exercício, né, para o pessoal que está aí nos vendo, nos assistindo, que é o seguinte, cara, identifica, né, o produto ou serviço que você continua pagando, né? Continua pagando, né? Então, acho que esse conceito da LTV está muito ligado ao que a gente fala, né, sobre recorrência,
E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Essa relação entre, né, recorrência, LTV, como que a pessoa pode se abrir ou a simplesmente criar algo específico já desenhado com esse formato, como que ela pode ajustar o produto dela para isso. Uma coisa interessante quando a gente tem um produto ou serviço, né? Quando a gente tem um negócio, na verdade, orientado ao cliente, a gente vai ter um negócio que vai estar orientado a esse pensamento do LTV. Tá. Né, o que seria o pensamento do LTV? Né? Seria o pensamento de aumentar isso, né? Buscar sempre aumentar o tempo de vida do seu cliente com você. Ok. De duas formas, tá bom? No formato, a pessoa continuar por mais tempo ou a pessoa gastar mais dinheiro ao longo do tempo. Então, dessas duas formas, a gente incrementa o processo da LTV. Então, imagina, né? Você falou que você tem a assinatura da Netflix há 5 anos. Sim. Né? Você, há 5 anos, paga uma conta lá de, sei lá, 20 e pouco, depois subiu para 30 e pouco, 50 e pouco. Né? Acho que é 42. 42, beleza. Vamos fazer um cálculo aqui. 42 por mês, 5 anos são 60 meses, né? Sim. Então, R$42. Acho que o ticket médio vai estar por volta de 32, 35. Beleza, R$35 vezes 60, você gastou R$2.100 com a Netflix durante esses anos todos. Ok. Tá bom? Se a Netflix tivesse te oferecido um programa nesse período de 5 anos, né? De ticket mais alto, sei lá, um produto de R$6.000. Sei lá, um evento da Netflix só para os assinantes. Lançamento no tapete vermelho House of Cards. Isso aí, beleza. Ela teria incrementado o seu LTV. Ela teria incrementado o valor do cliente que eu deixo, que você deixa com eles, entende? E de forma prática, ela teria talvez antecipado, se ela tivesse te oferecido um negócio de R$2.100, ela teria antecipado 5 anos seus. Sim. Trazendo isso a valor presente. Entende? Então, se você saca essa lógica, você pode incluir isso dentro do seu projeto, dentro do seu negócio. Legal. Bom, você pode ter um produto de assinatura que a pessoa te paga ali 20, 30, 40 reais e você tem um novo produto que ela vai te pagar 5 anos daquela assinatura, 10 anos daquela assinatura. Então, você está trazendo a valor presente aquela quantidade de tempo para hoje. Isso faz o quê? Aumenta a tua lucratividade, aumenta seu LTV por cliente. Sim. Isso é importante pensar. Então, quando a gente pensa LTV, a gente precisa pensar sobre essas bases. O tempo, a continuidade é relevante. Aí a assinatura é magnífica para isso. Então, cara, não tem nada melhor do que a assinatura para você dar a chance dessa pessoa continuar, seguir com você a vida toda. Enquanto você presta o serviço, ela está... você está sendo servido, você está pagando. Não tem nada melhor que isso, né? Tanto que as empresas que pagam mais dividendos, né? Se for olhar a bolsa de valores, são essas empresas, né? De bens de consumo que assinam, né? Sim. Luz, necessidade, né? Necessidade, energia, né? São empresas que lucram muito. Por que elas lucram muito, né? Porque elas têm uma garantia de pagamento, elas têm, né, uma malha já robusta e tudo mais. Então ela tem muito lucro, ela tem muita continuidade, ela tem gente sobre gente empilhando receita mês a mês, entendeu? Isso vai crescendo, isso vai expandindo. Então, assim, essa perspectiva ela é uma perspectiva importante da gente ter, né? Quando a gente pensa sobre essa ótica, o que você pode agregar, então, no seu negócio para que a pessoa possa ter continuidade, então, renovações e aumentos, incrementos em cada etapa dessa jornada, entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Pegando um pouco disso, né? Eu queria que você falasse um pouco
como que foi essa modificação, né, esse entendimento, essa aplicação, até na empresa mesmo, né? Acho que no início, quando a gente começou, a gente não tinha esse conhecimento, né? Não tinha esse entendimento e, de certa forma, sofreu um pouco no mercado por andar de uma forma que não tinha essa visão de crescimento, não tinha esse foco, por exemplo, no cliente, né, com esse foco no LTV. Então eu queria que você falasse um pouco dessa transição, né, talvez dos desafios que você enfrentava antes, né, e dos benefícios que você colheu depois que você começou a pensar dessa forma. Antes eu enfrentava muitos altos e baixos no negócio, né? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E aquela coisa de, vender o almoço para pagar a janta e, cara, e se eu não vender, se eu não fizer um novo lançamento, eu posso me dar mal e quebrar, entendeu? E à medida que eu mudei essa perspectiva, comecei a olhar para a evolução do cliente, era sempre assim, qual o próximo produto a gente pode lançar para poder dar um boom, entendeu? E isso foi morrendo à medida que a gente foi o quê? Entendendo que, cara, se eu servir o meu cliente, se eu continuamente servir o meu cliente, eu vou conseguir ter uma estrutura muito robusta, com lucro e que me sirva dentro dessa perspectiva positiva, entendeu? Essa é a questão, sabe? Legal. E tem alguma coisa que você possa falar durante essa jornada, né? Tem o caso lá da recorrência, né, que salvou o negócio. Acho que foi nesse momento. Cara, foi. A grande virada foi nesse momento, né? A gente fez um evento e a gente colocou todas as expectativas do nosso negócio naquele evento e foi um passo errado, né? Estrategicamente a gente se colocou no risco da ruína, o que nunca deve ser feito, né? O correto deveria ter a gente ou feito um evento menor ou ter cancelado aquele evento. Esse teria sido o correto de forma prática, né? Mas a gente, cara, não, acreditando que ia conseguir reverter a situação, a gente colocou toda a grana que a gente tinha no caixa naquela época, né, naquele evento, na esperança de, no pitch de vendas, né, num produto que a gente iria oferecer, no palco, aquela conta fosse fechar e tudo iria se pagar, né? E a verdade é que isso não aconteceu. Sim. E aí a real é que, cara, foi tudo por água abaixo, praticamente. E só não foi por água abaixo porque vieram renovações de uma recorrência, né, no mês seguinte. A gente pagou tudo. Aí no mês seguinte vieram as renovações e a gente pôde respirar e continuar no jogo, sabe? Então, naquele momento eu percebi que a recorrência tinha salvado o nosso negócio e eu passei a pensar como eu posso servir melhor o meu cliente e não qual é o próximo produto que eu vou lançar. E aí foi nesse lugar que a gente surgiu com o nosso programa de mentoria. Sim. Né? Foi uma mentoria Makers na época, que foi incrível, né? Porque com esse acesso mais próximo, com essa dinâmica mais próxima, começou a explodir caso de sucesso e mais gente satisfeita e crescimento, e a gente foi no embalo, né? Aumentou um embalo que desde então a gente vem dobrando o resultado do nosso negócio até hoje, né? Então até hoje, né? Vamos ver no final desse ano como é que vai ser. Mas até hoje a gente, desde aquela época, né, de 2016 para 2017, a gente veio no embalo dobrando o resultado, e isso tem sido muito legal, assim, porque foi essa virada que deu foi a ignição, né? Foi o start para nossa mudança e nosso crescimento, entendeu? Legal, cara. Muito bom. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o impacto, né, que isso pode proporcionar, e aí numa empresa, né, num prestador de serviço. Eu vejo que as pessoas ainda não têm uma visão muito clara, né? Talvez pelo que foi instruído, né? Então sei lá, é o dentista que aprendeu lá na faculdade, simplesmente, você tem que fazer isso aqui e pronto, e acabou, né? Então a pessoa ela não tem essa visão ampla das possibilidades que ela pode colocar, né, dentro do seu negócio, porque ela foi doutrinado, né, ela foi ensinado
de uma forma, eu não vou falar errado, mas eu vou falar uma forma um pouco mais arcaica, né? Uma forma mais antiga, né? Então eu queria que você pudesse agora trazer um pouco de visão para essa pessoa, um pouco de clareza sobre esses impactos que o LTV vai trazer, tanto para o negócio dela, quanto para o produto, serviço, ou o que ela vai estar oferecendo ali. O que é importante a gente pensar? A gente tem que pensar assim, o nosso cliente, ele tem problemas. O teu produto, o produto que você vende hoje, ele soluciona um ou alguns desses problemas, mas ele não soluciona todos. Sim. Então, esse mesmo cliente que você tem, ele tem vários outros problemas que podem ser resolvidos por você ou por alguém, ou por algum outro produto que você pode entregar para ele. Então, se você para de pensar só no produto de forma fixa, mas começa a pensar no cliente, em resolver os problemas dele, você começa a ampliar teu escopo de possibilidades de vendas, inclusive. Então, você pode ter não só novos produtos e serviços que você pode vender para ele, mas você pode vender outras coisas laterais, para trás, para cima, que ajuda esse cara. Legal. Entende? Então, isso pode ser um incremento direto no teu projeto que implica diretamente na lucratividade. Implica, né? Diretamente na tua lucratividade, entendeu? Até o ponto também, normalmente quando a pessoa ela resolve um problema, é criado um outro problema, né? Sim. Então, mapear isso, entender isso, vai fazer com que você, né, que está aí nos ouvindo, nos assistindo, possa trabalhar de forma estrategicamente para poder direcionar aquela pessoa, né? Talvez mesmo você criando aquele produto ou tendo uma parceria, poder direcionar aquela pessoa, por exemplo, né, oferecendo um novo serviço e tudo mais. Então, você mantém o seu cliente ali consumindo, comprando e evoluindo junto com você. Cara, isso aí. Muito bom, muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa pessoa pode aplicar isso na prática. Vou dar um exemplo aqui, cara. A gente tem muito terapeuta, né? Terapeuta, coaches, né? Palestrante, que, de um modo geral, eles têm isso numa pegada de eu vou lá, faço minha palestra e pronto, tchau. Né? Eu vou lá, eu faço a minha sessão individual, tá tudo bem, né? Me pagou, entreguei, acabou o relacionamento, né? A consulta. Eu queria que você falasse como que essas pessoas podem, né, pegar isso que elas foram ensinadas a fazer e trazer um aspecto, né, de recorrência, de pensar no cliente a longo prazo, trazer esse conceito da recompra e continuar comprando. Cara, uma coisa bem simples assim que todo profissional que atende no 1 a 1 poderia fazer é ter um lugar, um ambiente em que as pessoas pagam para ela uma assinatura para que ela tenha manutenção, instrução e informação a mais a respeito daquele assunto que ela ajuda. Então, legal. Por exemplo, se a pessoa é uma nutricionista, um grupo fechado, um clube, uma comunidade, um grupo no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram fechado, onde ela traz mais informações mais profundas a respeito daquilo que ela trata naquela consulta dela 1 a 1, por exemplo. Formas da pessoa se aprofundar, formas da pessoa crescer, formas da pessoa evoluir dentro daquilo que a pessoa já trata no 1 a 1. Então, se é um médico, informações sobre aquela mesma área dele, entendeu? Interessante. Onde isso. as pessoas que fazem parte da consulta 1 a 1 podem estar ali presentes, pagando baratinho, R$50 por mês, R$30 por mês, R$100, de acordo com o nível que for, entendeu? Mas elas estão ali, pertencentes àquele grupo, trocam informações entre si e você pode ajudá-las de forma direta com conteúdo semanal, ou um conteúdo mensal, quinzenal, interações, ligações ao vivo, se for o caso. Então, de um jeito bem simples, você consegue ter ali, manter os seus pacientes, manter os seus clientes conectados a você, a sua causa, o seu projeto, para esse desenvolvimento, entende? Muito bom, então, cara. Então, é uma coisa simples, direta, que você pode agregar ali fãs, pacientes, pessoas que
tem relação com o tópico, pessoas que podem se tornar futuros pacientes, né, também. Então, você pode agregar nesse espectro aí. Tem algum outro exemplo que você possa dar também para essa pessoa? Tem grupos, você pode trabalhar grupos premium, né? Um outro caminho interessante também. Uma pessoa é um seu paciente na consulta, é um cara que você, né, ajudou e tudo mais, você pode propor para ele aquele assunto que ele tem interesse, de você tratar ele em mais profundidade em um grupo fechado. Ou em sessões em grupo de aprofundamento daquele assunto. E ele te paga mais por isso, né? O chamado grupos de mentoria. Né? Acho que a gente tem até um podcast inteiro, né? Só falando sobre o grupo de mentoria. A gente pode até linkar aqui, editor. Linka pra gente aí o podcast sobre grupos de mentoria. Grupos de mentoria é um outro formato interessante aí para quem atende no 1 a 1 e quer ter um pouco mais de escala, né? Cara, muito bom. Eu acredito também que esse cara, ele, além disso, né, ele pode trazer, acho que fazer esse mapeamento é algo importante, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, de fazer com que a pessoa tenha clareza sobre os desafios e o caminho que esse cliente vai percorrendo enquanto está junto com aquele expert. Legal, né? Legal, muito bom. É o que a gente chama do caminho do sucesso do cliente, né? Isso aí. Quando a pessoa entende, né, o caminho do sucesso do seu cliente, muita coisa muda, né? Se abre possibilidade, né? O que é, de forma prática, o caminho do sucesso do seu cliente? É você enxergar que você propõe, né, a transformação que você propõe é o ponto B do seu cliente. Sim. O estado que ele está atual é o ponto A. Então, você tem como finalidade no teu processo, naquilo que você entrega, naquilo que você faz, no teu serviço, no seu produto, conduzir essa pessoa do ponto A até o ponto B. Sim. Entre o ponto A e o ponto B, existe um espaço, existe um caminho. Uma jornada. Uma jornada que exige uma transformação para ele chegar, né? Então, ele não sai de A para B imediatamente, do nada. Senão, seu produto não seria suficiente, né? Você não ia precisar de produto. Seu produto é essa jornada, né? Contempla essa jornada. Então, o seu papel é o quê? É identificar o que ele deve estar, ou como ele deve estar, quais são as habilidades, quais são as tarefas, quais são os aspectos que ele precisa desenvolver para que ele esteja um passo atrás de B. E menos um, entendeu? Até ele chegar em A. Legal. E aí você consegue visualizar tudo. Então, poxa, para eu chegar em B, então eu preciso desenvolver essa habilidade, desenvolver isso aqui, realizar essa tarefa. Legal. Aí eu estou um passo à frente, dou mais um passo. Ainda não cheguei em B, mas eu já estou um pouco mais evoluído. Então você tem um marco ali. Próximo, né? No nosso caso, a gente tem isso assim. O nosso cara, ele está no campo da ideia. Aí no campo da ideia, eu desenvolvo o quê? A mentalidade dele. Então, qual que é o meu caminho de sucesso, tá? Vou descrever aqui para vocês. Então, o meu profissional, ele chega, eu lavo o cérebro dele, né? Faço uma lavagem cerebral positiva, né? Dou uma lavada lá no cérebro. Cara, tira as impurezas, deixa ele limpinho. Né? Deixa ele, meu irmão, eu tenho que estar aqui, visualizar e tal, beleza. Tô com enxagou, mentalidade exponencial, né? Parar de pensar de um jeito linear e começar a pensar de um jeito exponencial. Só assim você consegue expandir. Aí define meta, objetivo e tal, a gente vai, legal. Pega as ideias, organiza, visualiza e tal. Aí depois você pega aquelas ideias ali, você vai pegar todas as ideias e vai colocar no papel. A gente chama de planejamento isso. O que é planejamento, né? Planejar, não sei o que. Cara, planejar é pegar a ideia e botar no papel. De um jeito estruturado, com ferramenta, tudo mais. Beleza, bota no papel. Depois que o meu cara bota no papel as ideias dele, então, organizou. Mentalidade, planejamento. Aí ele vai para validação. O que é validação? Pegar aquelas ideias que estão no papel e testar na vida real. Sim. Saber se realmente o que está no papel é isso mesmo. Normalmente não é. Sim. Né? Então, aí você testa, aí você descobre a verdade. Ali você descobre a verdade, né? Aí você já sai fazendo vendas. No nosso caso, tem a ver com vendas, né? Então, o cara vende ali, na validação. Depois, validação. Validação é venda turbo, que a gente chama, né? Que é o quê? É dar uma turbinada nas vendas. Você acelera esse processo.
Então a gente normalmente o quê? Ensina alguma tática que vai ajudar ele a expandir e ele avança. E depois é clientes eternos, que tem a ver com entrega, tem a ver com você manter as pessoas contigo, tem a ver com táticas específicas para isso. Então ele vai caminhando esse caminho. Depois, estruturação de negócio. Então, ele passa do campo da ideia até estruturar um negócio. Então, meu ponto B é estruturar um negócio. Só que ele não sai da ideia para o negócio. Para ele ir da ideia para o negócio, ele precisa passar por planejar, precisa passar por testar aquela ideia, saber se é aquilo mesmo, depois começar a fazer vendas, depois entregar bem, e depois ele começar a estruturar o negócio, entendeu? Então essa perspectiva do caminho é essa. Aí a partir da estrutura do negócio eu tenho outro caminho. Sim. Que aí é o caminho que normalmente entra o que? A galera do Mentalidade Master, a galera da Mentoria dos Mestres, enfim. Então, toda essa dinâmica, sabe? Então, assim, esse caminho é fundamental para você, inclusive, aumentar o LTV do teu cliente, porque ele vai tendo essa percepção, ele vai vendo novas necessidades e você vai apresentando também novas possibilidades de serviço para ele, né? Muito bom. Acho que essa clareza também faz com que o profissional ali consiga até pensar em outras formas de oferecer aquilo para a pessoa, né? Então, vamos supor aqui, dentro de um conceito de um treinamento, né? De um curso online. A pessoa tem lá os materiais gravados, os módulos, né? Fazendo todo esse caminho de acesso do cliente. Só que tem gente que pode querer, em um determinado tópico, querer aprender, por exemplo, dentro de um evento ao vivo, né? Ou poder querer contratar uma consultoria individual para poder aprender mais sobre aquilo. Total. Mesmo, mas isso já está lá dentro da aula gravada. Tudo bem, mas tem gente que gosta de, cara, eu não quero aprender na aula, eu quero aprender num evento ao vivo. Sim. Eu não quero aprender num evento ao vivo, eu quero contratar você para você me explicar de forma individual aqui sobre um tópico que está na aula, né? Isso aí. Então, isso traz muita clareza, fazendo com que a pessoa consiga, né, criar esses produtos, né, naturalmente sempre pensando no cliente e naturalmente aumentar o LTV. Cara, muito bom você ter falado disso, né? A gente vai estar finalizando esse bate-papo e antes de finalizar, eu queria que você deixasse aí uma direção específica já para fazer com que essa pessoa implemente, né, ou pelo menos consiga ali aplicar isso já no seu negócio para que ele consiga gerar resultado. Cara, pensar no seu cliente, definir o caminho do sucesso dele e entender que sempre tem um próximo passo. É isso. Uau, direto, claro e reto. Show de bola. Foi? Muito bom. Né? Você que está aqui, até agora você precisa fazer uma coisa. Você vai estar, né, se você estiver assistindo pelo computador, né, você vai pegar seu celular, vai tirar uma foto, tá? Se você estiver escutando, né, ou assistindo pelo celular, você vai tirar um print aí e vai estar postando nas redes sociais, né, marcando @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR com a hashtag LTV. Tá? A gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Né? E se você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, seguir aí, se inscrever no canal, né? Você que estiver escutando aí pelos agregadores de podcast também, não se esqueça aí de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. A gente está preparando muita novidade. Naturalmente você vai ser o primeiro a ser avisado, tá? Boa. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau. Então vou iniciar, tá? 3, 2... Dá um pausezinho. It's like river again. It's like river again. It's like river in my soul. Então vambora. Olá, meu amigo empreendedor.